Olá, está começando Mente Aberta Mulher desta sexta-feira. Eu estou de volta e eu trouxe uma pessoa que esteve comigo aqui no programa e que o resultado assim foi fantástico. A gente conversou sobre comunicação não violenta. Só que hoje eu a convidei novamente para estar aqui comigo para a gente falar sobre outros temas que ela também trabalha, né? E que a gente ouve falar tanto aí no mercado hoje, que é a questão de liderança, de mulheres, de empreendedorismo, de estudar, de se aperfeiçoar. Então a gente vai bater um papo com ela sobre todos esses temas aqui no Mente Aberta. A minha convidada é a Sandra Fortes, que é psicóloga, mestre em educação tecnológica com foco em competências gerenciais. Ela tem formação em coach e mentoring humanizado pelo Instituto Olos, com certificação internacional. Utiliza a terapia cognitiva comportamental e a comunicação não violenta como as suas principais ferramentas de prática e ela possui aí, gente, mais de 1.000 horas de atuação como coach, mentora de líderes e terapeutas, né? Então, a mulher conversa com muita gente, conhece muita gente e vamos explorar um pouquinho mais, né, desse conhecimento e dessa alegria da Sandra Fortes aqui conosco. Seja bem-vinda, Sandra. Helena, muito obrigada. Eu que agradeço aí o convite. Bacana estar aqui com você Maravilha. novamente. Sandra, me fala uma coisa. As empresas hoje, elas realmente estão interessadas, estão ligadas nessa questão da liderança, em especial da liderança feminina dentro das empresas, das organizações? A liderança, ela tem uma importância muito grande nas organizações, principalmente agora, né, que home office, né, agora que estão voltando, as pessoas estão voltando, mas a importância, né, de ter alguém ali para fazer essas conexões, para continuar engajando e motivando os liderados, né? E falar de liderança feminina, né, Helena? Olha aí, nós estamos vendo aí o resultado das Olimpíadas, né? As mulheres estão aí realmente no páreo, né? Então, assim, bacana demais. E a liderança feminina, a gente entende também que a mulher, ela tende a ser mais, vamos colocar assim, mais persistente, na busca de um relacionamento, ou até para preparar aquele liderado, né, ou até mesmo para, novamente, assim, eu falo assim, para recuperar, né, tinha até perdido a palavra, para recuperar um liderado. Então, assim, é importante essa presença aí, né, do líder e a liderança feminina. Eu tenho visto aí essa diferenciação no meu trabalho com Você as já fez mulheres. alguma estatística interna aí para saber se você atende mais mulheres ou homens nos seus atendimentos? Ó, é, mentoria, né, se for falar com lideranças, não. Infelizmente, ainda não, né? Porque ainda temos um número maior de homens na liderança em empresas, e depender até mesmo do ramo da empresa, né? Agora, na terapia, o número de mulheres é bem As maior, dores são diferentes, né? né? Sim, as dores são diferentes, né? A busca, né, da mulher até na terapia, até por esse acúmulo de funções que ela tem no dia a dia, né? Essa pressão que ela sofre de exercer bem, né? Porque a autoexigência também é grande, normalmente é muito grande essa autocobrança. Então, essa pressão que pressão interna e externa, né? Dela exercer muito bem esses papéis, né? Tanto profissional, como o papel de mãe, o papel de esposa, o papel de filha, né? Então, os papéis, a pressão é E muito quando você grande. atende essas pessoas, geralmente elas estão vindo encaminhadas pelas empresas ou elas estão tendo a proatividade de procurar esse aperfeiçoamento? Eu tenho. São três formas, olha só. Quando é encaminhado pela empresa, normalmente encaminha para mentoria, né? Não encaminha para terapia, né? Então, assim, são raros casos que eu tenho que vieram da empresa. Um outro caminho que eles chegam até a mim é quando elas estão fazendo treinamento, né? E eu estou dando treinamento de liderança e
quando a gente trabalha o autogerenciamento, trabalha esse autoconhecimento, a autoestima, essa responsabilidade que o líder tem de se cuidar, né, se preparar até para depois cuidar do outro, essa missão que é ser líder, né, gente? Porque ser líder não é um cargo, o cargo não tem nada a ver com liderança. Ser líder é você influenciar o outro, né, e ter uma atitude prestadia. O que é atitude prestadia? É ter a clara intenção de fazer a diferença positiva na vida do outro. Né? Então, elas vêm até a mim também, depois do treinamento, elas pedem, né, a terapia ou aí pedem a mentoria. E a terceira forma é espontaneamente. Né? Conhecem o meu trabalho até na empresa, e aí com isso elas pedem para fazer a terapia, porque elas se sentem mais à vontade para trabalhar questões não só profissionais, como também de Sim, relacionamentos. você falou uma Com o palavrinha que me filho, chamou a com o atenção, essa marido. questão da espontaneidade, de estar disposto ao outro, né? Que essa seria uma das características do líder. Tem muita gente que às vezes pode ficar na dúvida aqui, mas será se eu sou um líder, né? Ou a pessoa que eu estou escolhendo para ocupar uma função de gerência, por exemplo, de uma coordenação, ou estar à frente da equipe, né? Ela tem isso? Será se eu me reconheço nessas características? É possível eu identificar, né? Eu agora, escolhendo outra pessoa, selecionando, eu identificar esses detalhes que vão me dar uma luz para eu colocar as pessoas certas nos lugares certos ou para eu levar as pessoas a treinamentos e a preparações nesse caminho? Olha, é claro que tendo um instrumento para poder te ajudar nessa avaliação é muito melhor, né? É mais fácil de acertar. Então, por exemplo, eu trabalho com assessment. Né? O que é o assessment? Você faz, o líder, a empresa manda para fazer um teste online, depois eu dou a devolutiva, né? E a gente traça aí um plano de desenvolvimento individual. Então, isso aí é mais fácil do líder que vai escolher uma pessoa para assumir o cargo de liderança, é mais fácil dele acertar tendo aí esse apoio profissional e o apoio de uma ferramenta. Né? Agora, você tem como estar identificando uma liderança? Sim. Né? Agora, o que tem que estar muito claro para você, e aí é o cuidado, né? Para você não promover aquele que é um excelente técnico, porque não quer dizer que ele vai ser um excelente gestor. Ele pode ser muito bom naquilo que ele faz, tecnicamente, operacionalmente, né? Mas ele não tem como missão, ou até mesmo ele não desenvolveu, não teve a oportunidade de desenvolver as competências de gestão, que são bem diferentes. Né? Então, é importante isso na hora de escolher a pessoa. E uma outra coisa que você falou, Lena, eu como líder, será que eu sou um líder? Né? Primeiro ponto a pensar que liderança tem a ver com influência. Não, dentro da empresa, você pode influenciar e não ter cargo. Né? E no dia a dia, você pode ser um líder sem perceber, porque você influencia, você é uma referência para as pessoas. Né? Então, você é um líder. É um tema, assim, bem gostoso de estudar, né? Bem gostoso de aprender. Eu, pelo menos, eu gosto, assim, sempre me chamou a atenção. E aí, você falando, me veio uma outra pergunta aqui. Recentemente, eu estive num evento organizado por empreendedoras autônomas, né? E conversando com elas e tudo, eu observei que as dores eram muito semelhantes, os problemas eram muito semelhantes e tudo. E me ocorreu uma dúvida aqui agora, pensando nessa questão do influenciar, né, de liderar, mesmo que eu seja uma empreendedora, que eu não tenha minha equipe ainda, mas eu tenho que promover o meu negócio. É um tema que eu tenho que trabalhar em mim? Sim. Né? Tem, porque quando a gente pensa aí, né, nesse autogerenciamento, né, você influencia. Você não tem uma equipe direta, né? Mas você trabalha com clientes, você trabalha com fornecedores, né? Você faz parcerias. Então, é necessário que você desenvolva algumas competências que são realmente competências de gestão.
Então, tanto você, com certeza, vai desenvolver a competência de gestão do negócio, para que você possa ser um empreendedor, né? E também precisa desenvolver a gestão, as competências de gestão de pessoas, né? Porque você lida com outras pessoas, você precisa fazer parcerias com outra pessoa, né? Ser líder não é ser líder só da sua equipe, é uma rede de relacionamentos, né? Você conseguir influenciar toda a sua rede de E aí, quando a gente relacionamentos. vai pensar mais amplamente, é lógico isso, né? Eu abro o meu negócio, eu estou pensando no financeiro, eu estou pensando na entrega do produto, eu estou pensando no acabamento, mas eu não penso na minha pessoa, né? No meu comportamento. E isso pesa Sim. muito. Aí vem uma outra pergunta. Hoje as empresas contratam mais pelo currículo ou pelo comportamento? O que você tem observado aí nas suas análises, nas suas consultas? Olha só, currículo, o máximo que ele nos fornece com uma forma mais certeira, né, é o conhecimento. Né? Então, são os cursos que a pessoa tem, o tempo que ela ficou na empresa, qual a experiência dela em termos de conteúdo. Né? É o que o currículo fornece. Né? Agora, o comportamento você vai tentar identificar na entrevista, né? Você busca, hoje em dia, as empresas buscam muito nas entrevistas sobre valores, né? Sobre o que propósito, qual é o seu propósito, né? Porque para as empresas hoje, elas querem pessoas engajadas, né? A pessoa não adianta estar só comprometida. Comprometida é aquilo, ela faz o que tem que fazer, tá? Mas não, elas querem pessoas engajadas, pessoas que fazem porque percebem realmente que estão ali para alcançar o propósito da empresa e o seu próprio propósito que tem que estar linkado à empresa. Então, quando você fala de currículo e comportamento, né, conhecimento, hoje adquirir em todos os lugares, está fácil, e o empreendedor coloca para fazer cursos, coloca para treinar. Agora, o comportamento, ele né, a todo momento observado, quando a pessoa tem um propósito, quando a pessoa tem claramente os valores dela, então, com certeza, ela sai à Sandra, frente. é muito bom estar podendo conversar com você aqui, né? Você lida com isso diariamente, conhece várias pessoas e está trazendo esses conceitos para a gente, essa informação para nós que estamos aqui te ouvindo. Eu vou te pedir 2 minutinhos para chamarmos o intervalo comercial e a gente já volta, porque eu quero conhecer um pouco mais e entender o que é esse trabalho de apoio, né, para as pessoas que são coach, mentoria, como é que isso pode nos ajudar profissionalmente. Nos dê esse tempo e a gente já volta logo depois do intervalo. Mente aberta. Mente aberta. Estamos de volta aqui no Mente Aberta Mulher desta sexta-feira, conversando com a psicóloga Sandra Fortes. Hoje a gente está falando da questão de liderança, de mulher, empreendedorismo, de comportamento. Estamos fazendo aqui uma salada, né, Sandra, de conceitos, mas são coisas que eu propus conversar com a Sandra hoje, que são coisas que a gente está vendo muito aí na internet, né, entrevistas pela televisão e principalmente no nosso ambiente de negócios, né? Sandra, tem algumas coisas que eu observo assim da minha época de faculdade ainda, de alguns conceitos que vieram mudando ao longo do tempo, né? Se a gente for estudar a história da administração, as teorias administrativas, a gente passou por muito isso, a questão de estudar os processos, depois veio a questão do humano nas empresas, né? De metodologias, de teorias, a parte de produção, mas hoje a gente está vendo que as empresas novamente elas se voltam mais para as pessoas, mas as pessoas na questão de você entender e valorizá-las não só como uma parte do trabalho, do fazer, mas também do pensar, do sentir, né? Isso está sendo muito mais valorizado, que você acabou de falar ali atrás na questão do comportamento, de valores, né? E isso me traz uma coisa, será que a gente evoluiu para uma nova fase dessas teorias administrativas aí? Você tem observado isso? Quando
a gente fala das teorias administrativas, né, me remete aos processos, né? E antes o processo ele tinha mais um valor, né? Ele tinha um valor maior, até porque as pessoas elas tinham que produzir, né? Como no filme lá do Charles Chaplin, né? Fazer. Quanto menos pensasse, era melhor, porque produzia mais, né? Hoje já se percebe que não faz sentido isso mais, porque as pessoas elas querem, elas têm que se sentir pertencentes ao processo, né? Hoje, com essa geração, né, da geração Y, que é uma geração que está aí no mercado, né, é mais atuante, ela não, se você colocá-la para só fazer, né, sem explicar o porquê, sem dizer qual que é o resultado que vai gerar a atuação dela, pode ser que você não consiga mantê-la, né, pelo menos os bons, né, você não conseguirá manter na sua empresa. Então, assim, aí a mudança, né, porque é outra geração, né, Lena? Então, não só a mudança na administração, mas também entendendo que essa geração hoje ela é diferente, né, cultura diferente, então procedimentos diferentes, né? Se você hoje, antigamente as pessoas entravam pensando em se aposentar, né? Hoje, se você perguntar para um jovem se ele pretende se aposentar, ele até ri. Mesmo porque olha a distância hoje da aposentadoria. Então, hoje nem faz parte mais, né, do cardápio ali das pessoas, o jovem, o que ele quer, que ele pode escolher aposentar. Não tem, nem faz sentido mais. Então, esse exemplo que eu citei é para ver como que mudou na questão das gerações. E aí que a gente trabalha muito com as lideranças, porque mudou esse cenário. Então, líderes que são talvez até mais, né, não é da geração Y, né, ou vem aí da geração X ou da geração Baby Boomers, que são, né, nessa faixa aí mais de 60 anos, ou a geração X, que trabalha aí, está aí entre 40 a 60 anos, ela precisa entender que a forma de liderar mudou, né, que algumas crenças que existiam antes hoje já precisam ser revistas. E essa mudança ela tem ocorrido muito rápida, né? A internet nos ajuda nisso, aí veio uma pandemia, acelerou, parece que acelerou mais ainda, retardou algumas coisas, mas acelerou outras mais ainda, principalmente nesse ambiente de negócios, né? Sim, né? Alguns líderes tiveram muitas dificuldades, chegaram até a mim, pediram também a mentoria, muitas dificuldades de liderar uma equipe à distância, né? Porque aí é que tá, né? Porque aqueles líderes que acreditavam que a liderança ela tem que exercer um poder, quanto maior o controle, melhor, né? Ficava ali naquela pressão, tiveram muita dificuldade de liderar a equipe à distância. Porque como que vai ficar na pressão? Né? Como é que vai exercer esse poder? O valor mudou, né? Quando começou a liderar à distância, o fator principal é a relação de confiança, que sempre foi importante, mas que alguns líderes não davam tanto valor. Né? Não trabalhava isso, né? Agora, Sim, que é a base do relacionamento. Bom, você fala muito em mentoria, em coach, né, nesse assessoramento. Me fala um negócio, me ajuda aqui a esclarecer e a diferenciar o que é o quê, porque às vezes alguém que nos ouve, em algum momento fala, nossa, eu estou precisando desse tipo de apoio, eu estou precisando desse tipo de orientação, né? Mas o que seria isso? Vamos começar então. Você é psicóloga e você é preparada para terapia. Terapia é diferente de coach e de mentoring. Totalmente. Para começar, uma coisa é um tratamento, né? Saúde mental. A outra coisa, a mentoria e o coach é um direcionamento, né? Ele é focado numa situação determinada. Por isso tem ali as sessões, né? São 10 a 12 sessões. Nós temos um foco a ser trabalhado
né? Se é a mentoria de liderança, é preparar, é trabalhar as competências de liderança. Se é o coach, pode ser que necessariamente não tem que ser de liderança. Às vezes a pessoa ela vem trazendo uma questão de carreira, ou ela vem trazendo uma questão até do empreendedorismo, do negócio, né? Às vezes assim, se tornou escrava do negócio e ela não quer isso mais, propósito de vida. Então, isso pode ser trabalhado no coach e na mentoria, né? E é totalmente voltado, eu não gosto assim, totalmente voltado, mas o foco é a carreira, o negócio. Precisa ser psicólogo? Não, né? O coach e o mentor, ele não precisa ser psicólogo. O mentor, por que ele se torna um mentor? É quando ele tem uma expertise naquele determinado assunto, então ele consegue mentorar aquele mentorando naquele assunto. Então ele consegue orientar, consegue passar ferramentas, ele consegue direcionar, ele consegue fazer intervenções naquele assunto específico, porque ele é expert naquele assunto, né? Mesma coisa o coach. Na terapia, a terapia ela não tem um número de sessões determinadas, né? Mesmo a terapia breve, ela tem um tempo maior. Por quê? Porque a gente faz um tratamento, então precisa trabalhar as crenças, né? Você trabalha o ser humano buscando lá o passado, trazendo para o presente, trabalhando as crenças, fazendo essa transformação da pessoa, né, em relação às diversas situações que cercam a vida dela. Então, são coisas diferentes. E ainda tem o assessment, que é o que eu expliquei, que é a questão da avaliação da pessoa, se ela está apta ou não a assumir um cargo na empresa, e o treinamento, são os cursos também de liderança e de CNV. É bom eu ter em mente saber o que eu quero, meu objetivo final, para a hora de eu escolher não só o profissional, mas a metodologia que eu vou utilizar, que eu preciso para mim, ou quem faz esse julgamento é você. Às vezes eu faço um contato, olha, eu estou com esse problema aqui e tal, queria uma ajuda, e você consegue identificar o que seria melhor. Eu, né, falando por mim, consigo, principalmente porque eu trabalho com todas as frentes. Né? Então, eu tenho aí mais de 15 anos trabalhando com pessoas. Né? Então, eu conheço muito bem os processos. Agora, você pode sim, né? De repente escolhe uma pessoa e chega e coloca a sua demanda. E o profissional, ele vai dizer, né, se ele é mentoria, se é coach ou se é terapia. Se ele é psicólogo, ele pode optar por fazer a terapia e vocês começarem um processo. Se ele é psicólogo com psicologia clínica, né? Porque nós temos muitos psicólogos, profissionais excelentes, mas que só trabalha na área de coach e mentoria, não faz a psicologia clínica. Eu é porque faço as duas coisas, né? Tem as duas frentes aqui. Agora, o meu conselho, né, na hora da escolha do profissional, né, verifiquem a experiência, né, a formação, né, a formação de final de semana não é uma formação, pode ser um curso de especialização, pode ser o que for, mas ele não é uma formação, né? Para ser uma formação, ela tem que ter mais tempos, mais horas, né? Por exemplo, a minha formação, ela tem 360 horas a primeira formação, né? A outra depois teve 70 horas, então assim, um curso de 12 horas, ele é um curso e não uma formação em coach. Né? Então é só tomar cuidado na hora de escolher o profissional, né, e pedir mesmo referências, bom que seja indicação, para que você tenha mais segurança. Te agradeço fazer essas ponderações, porque assim, é um investimento que a gente faz, né? Sim. Muitas vezes a gente deixa de fazer uma coisa para fazer esse tipo de investimento, para investir em nós mesmos e chegar no final e falar assim, nossa, não é isso que eu queria, né? Não alcançou o que eu queria, é muito frustrante. Então, acho que tudo começa na escolha primeiro, para depois caminhar e alcançar os resultados desejados, né? Sim, a escolha do profissional. Sandra, a gente já está caminhando para o final do programa novamente, mas eu queria que você deixasse aqui uma palavra em especial para os jovens. Esses jovens que, né, a gente falou agora há pouco das gerações, que estão indo para o mercado de trabalho, que em algum momento eles vão ser os líderes ou já são os líderes, já chegam aí ocupando cargos de referência nas empresas, né, tendo a sua influência.
que você falaria de dica para eles que estão chegando no mercado de trabalho ou que estão escolhendo a profissão agora, nesse momento? Eu trabalho com muitos jovens, né? Porque eu sou professora de pós-graduação também e trabalho com muitos programas trainees, né? Então, com jovens estudando e às vezes que não estão no mercado de trabalho e com jovens que tiveram essa possibilidade de entrar e participar de programas trainees, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte, né? Que você não perca a sua essência, jovem, né? Porque muitas vezes essa pressa, essa ansiedade de chegar ao resultado, né? De estar ali enfrentando desafios, muitas vezes faz com que você, né, possa se deixar envolver pela vaidade ou perder a essência dos seus valores ou ainda, né, um outro risco, né, que você dê tempo ao tempo, né, para que você tenha excelentes resultados. É necessário muito estudo, é necessário um tempo de aprendizado, né? Não queira pular etapas que, principalmente se você for líder, pode ser que você não tenha o resultado desejado ou possa estar aí, né, não sendo tão eficaz junto na influência ao outro, né? Então, o que eu tenho para dizer é que fiquem firmes, fiquem coerentes à essência de vocês. O tempo ensina. Isso. O tempo ensina. E precisa de tempo, né? Não tentem pular etapas que pode, né, lá no final você pode se arrepender. Sandra, obrigada pela sua participação aqui com a gente e eu te espero de uma próxima vez aqui ao vivo, em Patrocínio, para tomar um café conosco. Combinado, ainda mais falando em café, então eu vou mesmo, que eu tenho certeza que eu vou tomar, né, cada café maravilhoso. Pode contar comigo. Sandra, obrigada então pela sua participação novamente aqui no Mente Aberta Mulher pela Módulo FM. E a gente vai se falando por aí então. Deixa seu contato, seu Instagram para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais seu trabalho. Isso, meu Instagram é Sandra Fortes, Mentoria e Terapia, tudo junto, tá? Maravilha. Vai lá. Se quiser conversar, faça perguntas, eu estou à disposição. Tá certo. A gente encerra, então, o nosso programa dessa sexta-feira. Fiquem com Deus e até a próxima sexta.